de número 2 até o versículo de número 7. Aleluia. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 2 até o versículo de número 7. Vamos falar um pouco deste homem de Deus, cujo ministério foi exercido num tempo de apostasia, um tempo de escuridão espiritual. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 2 até o versículo de número 7. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, amados? Você pode tomar sua ação. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu gostaria apenas de analisar alguns pontos desse capítulo 17, porque é o capítulo que apresenta Elias exercendo seu ministério público em Israel. Antes do capítulo 17, você não vai ouvir falar de Elias até que chegue esse capítulo. Então, a partir daqui, Elias ele entra no cenário com uma responsabilidade: trazer de volta o reino do norte, que estava desviado da presença de Deus, porque havia se contaminado com o culto a Baal. Culto esse que foi desenvolvido por uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, sendo essa uma princesa que casou com Acabe, filho de Onri, que havia assumido o trono das 10 tribos do norte, chamada Israel e Efraim, cuja capital é Samaria. Então a palavra de Deus nos versículos anteriores do capítulo de número 16 começa a falar a respeito do reinado, do princípio do reinado do rei Acabe. Nós percebemos que este rei casou com esta mulher, como diz o versículo de número 29 do capítulo 16 até o versículo de número 34. E ali a palavra de Deus vai dizer que este homem casou com essa mulher, o que gerou um grande transtorno, porque Acabe, apesar de no começo confiar no nome do Senhor e Deus dar grandes vitórias a ele, mas ele não perseverou em confiar no Senhor e começou a fazer o seu próprio caminho, o que o levou, infelizmente, a um declínio espiritual e a se desviar do centro da vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que Acabe fez pior do que todos os reis que o antecederam no trono, irritando o Senhor com as suas obras. E se não bastasse isso, ainda casa com Jezabel, que além de princesa, que se tornara rainha ao se casar com Acabe, ela também era uma sacerdotisa. Era uma mulher que desde a infância fora criada nos preceitos
e na adoração a essa divindade pagã dos sidônios, chamado Baal. Então essa mulher foi responsável por corromper o culto em adoração ao Deus verdadeiro em Israel, levando todo o povo a apostatar da fé. E não somente isso, mas também os profetas que Deus havia levantado naqueles dias, além de Elias, devido às maldições que vieram como consequência. E a profecia desse homem de Deus, que trouxe a ausência de chuva e uma grande seca por conta disso, se abate sobre Israel, a Escritura vai dizer que a economia se abala e Israel começa a viver um clima de tensão, porque a instabilidade do pão vem, a crise financeira, e assim todos aqueles que tinham os seus empregos começam a perder emprego, começam a ter prejuízo no seu negócio, começa a situação a se agravar. E a maioria dos profetas que não estavam dispostos a pagar o preço em ser fiel a Deus e permanecer fiel aos preceitos do Senhor, para não passar necessidade, decidem passar para o lado de Acabe e Jezabel. Porque a Escritura vai dizer que muitos profetas passam a comer da mesa de Jezabel. O que significa comer da mesa de Jezabel? Significa fazer um acordo, uma aliança, de que eles, para sobreviver, só podia profetizar o que favorecia o governo daquela época. Então venderam e comprometeram o seu ministério para sobreviver ao período de crise que Israel, ou seja, as tribos do norte, estava passando por causa do pecado. Ou seja, a solução que eles viam era justamente dar aquele famoso jeitinho para tentar escapar do juízo iminente de Deus. Amém, amados? E justamente nesse período é que Elias começa o seu ministério. Um período de adversidade, um período de apostasia, um período, aleluia, em que a palavra de Deus já não era bem-vinda na terra de Israel. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que não importa a circunstância que você passe ou as dificuldades que você enfrente, mesmo que a circunstância seja uma circunstância desfavorável, permaneça fiel ao Senhor, porque Deus, Ele permanece fiel para com aquele que até o fim guarda a sua palavra. Deus não se responsabiliza por aquele que foge da sua missão, mas Deus cuida daquele que permanece fiel a despeito das circunstâncias. Mas a palavra de Deus vai dizer que nesse período Elias aparece. E ele aparece no cenário da história de Israel, profetizando, como diz no versículo 1 do capítulo 17, que durante, aleluia, todo aquele período, como ele diz a palavra do Senhor, nestes anos, ele não especifica, mas, aleluia, a Escritura lá na frente vai dizer que Elias profetizou que em 3 anos e meio não haveria chuva sobre Israel. Então, quando Elias ele profetiza, a palavra de Deus vai dizer que o céu se fecha e a chuva não cai, para mostrar que quem domina os céus não é a divindade que era cultuada pelos israelitas quando eles quebraram sua aliança com Deus para poder sobreviver à crise que havia se instalado, aleluia, em Samaria, na terra de Israel. Mas quem manda no céu é Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus profetiza e Deus fecha o céu conforme
Tiago fala na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, que Elias, sendo sujeito às mesmas paixões que nós, ele profetizou e Deus ouviu. E depois, aleluia, ele profetiza de novo chuva e Deus vai lá e assina embaixo. Ele deixa bem claro que o segredo de Elias, aleluia, não era a sua aparência ou somente a sua dedicação, mas era a sua fé. Ele obedecia à voz de Deus. Você quer que Deus te favoreça nessa situação? Obedeça a voz de Deus. Faça aquilo que Deus manda, porque a obediência continua sendo a chave que abre as portas que Deus tem para aquele que lhe é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Elias chega lá, profetiza, e logo em seguida Deus lhe dá uma ordem, dizendo: agora vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Elias, amados, ele era um homem anônimo, e até hoje não se sabe ao certo a localização exata da cidade de origem de Elias, que era a cidade de Tisbe, a aldeia de Tisbe. Por quê, amados? Porque isso mostra que para Deus não importa de onde você vem. Ele não está preocupado da onde você saiu ou com a tua terra de origem. Ele está preocupado se você está disposto ou não a fazer aquilo que Ele está te mandando. Deus, Ele não está preocupado com a tua terra de origem, da onde você veio, que forma de criação você teve. Ele está preocupado se você está disposto a obedecer a sua voz. Porque se você parar para observar esse capítulo de número 17, você vai ver que antes de Elias confrontar os profetas de Baal, primeiro Elias teve que ser tratado por Deus. Porque todo profeta, antes de ser usado, ele precisa ser tratado. Precisa ser tratado. É por isso que você não entende muitas das vezes porque Deus dá determinada direção, que muitas das vezes parece contradizer aquilo que Deus te falou. Porque Deus tinha falado para Elias: vai lá e prega, para que o povo se volte para a minha presença. Aleluia. Mas de repente Elias vai e profetiza, mas o resultado não foi o esperado. Ele achou que profetizando da forma como Deus mandou, o povo automaticamente ia se voltar para Deus. Mas depois ele constatou o quê? Que na verdade, em vez de o povo se voltar, mais o povo se rebelava contra Deus. Porque aí eles procuravam dar um jeito para se livrar daquela situação, ao invés de resolver o problema que era ocasionado justamente pela questão da idolatria ou da apostasia. Tem gente que ao invés de se consertar, prefere dar um jeito para tentar escapar daquela situação que está acontecendo, mesmo sabendo que o resultado do que está acontecendo é por causa da sua teimosia em fazer o que Deus não está mandando. Elias passa por um tratamento. Você vê que o povo estava em rebeldia. Os profetas estavam comendo da mesa de Jezabel, estavam fazendo aliança política, se envolveram em coisas que não era para se envolver, e se misturaram com quem não deveria se misturar. Elias não. A palavra de Deus diz: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O tratamento de Deus com quem o serve é diferente do tratamento de Deus para com aquele que não tem o mínimo interesse de servir. Você pode observar
A melhor forma de Deus testar a obediência é estabelecer uma norma. Se você não está preparado para obedecer regras, você não está preparado para servir a Deus. Porque o reino de Deus, ele é baseado em princípios e está submetido a regras. A regra é: obedeça e Deus se responsabiliza por você. Lembra o que Samuel fala para Saul? Quando Saul recebe uma direção, uma ordem: vai, destrói os amalequitas. O que Saul faz? Sequestra o rei Agag, o melhor do rebanho e dos bens, e traz para oferecer ao Senhor. Só mata os homens. Traz as mulheres e as crianças, o melhor dos bens, e traz o rei como prisioneiro de guerra. Quando chega diante de Samuel, o que é que Samuel fala? Tem mais prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios do que se lhe obedeça a palavra? Pelo que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como a idolatria. Então Deus não estava interessado nos presentes que Saul havia trazido, mesmo porque aquilo que Saul havia trazido era produto de roubo que foi tirado de outras caravanas que eram surpreendidas pelos amalequitas. Então Deus não está interessado em presente. Deus está interessado em que se lhe obedeça a sua palavra. Deus está interessado em que se atenda à direção que ele determina. Quando nós olhamos a situação de Elias, ele vai para onde Deus mandou. E a Escritura diz que Deus manda ele se esconder junto ao ribeiro de Querite. O próprio nome do ribeiro era a forma de tratamento que Deus estava executando em relação ao profeta Elias. Essa palavra Querite, ela significa, no texto original, colocar no tamanho certo. É isso que significa essa palavra Querite. Colocar no tamanho certo. O que é que Deus estava fazendo na vida de Elias? Colocando ele no tamanho certo. Isso quer dizer, ajustando a vida do profeta para usá-lo da forma como ele queria. Primeiro Elias teve que passar por uma fase. Que fase foi essa? Antes de ser reconhecido publicamente, ele teve que passar pela fase do anonimato. É a fase que todo aquele que tem chamada de Deus precisa passar antes de ser reconhecido publicamente como servo de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, se você não conseguir se desenvolver no anonimato, você não vai estar preparado para as oportunidades que Deus está preparando para a tua vida. Você tem que entender que essa fase ela é necessária, porque é a fase da experiência. Ninguém sabe o que você está passando. Só Deus sabe os ursos e os leões que você está enfrentando ali nos bastidores. Só Deus sabe as lutas, as batalhas, os conflitos que você enfrenta fora da vista dos outros. Mas é justamente essas que são as oportunidades que Deus está te dando. As pequenas oportunidades que Deus está te dando para que você possa entrar pelas grandes portas ou grandes oportunidades que Deus está preparando para a tua vida. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está trabalhando em teu favor. Às vezes nós achamos que Deus, aleluia, nos abandonou, como já foi declarado aqui nessa noite.
Às vezes nós achamos que Deus, Ele é descuidado, que Ele esquece de nós, como se não percebesse as situações que nós enfrentamos. Eu quero te dizer nessa noite que Deus sabe muito bem o que está acontecendo. Ele só está esperando de você uma reação positiva diante dessa situação, para saber se tudo aquilo que você tem absorvido de informação vai ter ou surtir o efeito desejado na tua vida. Já foi pregado hoje de manhã na escola bíblica que você tem que viver aquilo que você está pregando. E a única forma de você viver é aplicar aquilo que você está aprendendo. Elias teve que esperar o tempo certo de se apresentar diante de Acabe e do povo para profetizar. Elias não apareceu de uma hora para outra, aleluia, no cenário de Israel. Tiago vai dizer que antes dele aparecer, se revelar, para profetizar, ele foi orar. Tem gente que quer aparecer, agir, fazer e trabalhar sem antes se preparar. Tem que ter uma preparação. Tem que ter uma vida de oração. Você vai perceber no ministério de Jesus que tudo que Jesus fazia, Ele não fazia sem antes consultar o Pai. Quando Ele fala lá em João capítulo 4, depois de ter aquele diálogo com a mulher samaritana, e ela, depois de descobrir que Ele era o Messias, sai e entra na aldeia lá em Samaria, na aldeia de Sicar, para conversar com os homens e pregar que ela tinha achado aquele de quem Moisés falava na lei. Os discípulos voltam da cidade, porque tinham saído para comprar comida, e perguntam se o Rabi estava com fome. O Rabi responde: Jesus, uma comida eu tenho para comer, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Era isso que motivava Jesus, fazer a vontade de Deus. Isto é, Jesus não dava um passo sem antes consultar o Pai, porque tudo que o Pai mandava, Ele fazia. Lembra do episódio de Lázaro, capítulo 11 de João, quando Jesus vai orar, depois de chorar, em se aproximar da sepultura onde o seu amigo particular estava sepultado? A Escritura diz que os homens começavam a falar, dizendo: Ele curou tanta gente, Ele abriu vista aos cegos, deu vista aos cegos, fez surdo ouvir, mudo falar, e não pôde fazer se ressuscitar. Aí Jesus, ouvindo aquilo, Ele começa a orar. Ele fala: Pai, eu sei que Tu me ouves, Tu sempre me ouves, mas para que esse povo saiba que Tu me enviaste, me ouve mais essa vez. E a palavra de Deus diz que Ele dá um grito e chama Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora. E a Escritura diz que após remover a pedra, Lázaro é trazido de forma sobrenatural para fora, todo amarrado, todo atado, e o milagre da ressurreição acontece. Mas não acontece sem antes uma oração. Não foi só o fato de gritar, ele teve que orar. Tem gente que quer mandar, que quer gritar, mas não quer orar. Aí não entende porque o milagre não acontece. Não entende porque o sobrenatural não se manifesta. Sabe por quê? Porque faltou oração. Oração é submissão à vontade de Deus. É você consultar a Deus antes de dar qualquer passo em direção àquilo que você está percebendo. Você está vendo o problema, mas você tem que entender uma coisa:
Salmo 127 declara dizendo: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. E se ele não guardar a cidade, o que é que acontece? Em vão vigia a sentinela. Então não adianta você defender sem que aquele que é maior esteja no controle. E não adianta você construir sem que o arquiteto do universo tenha o controle da situação. Porque ele é que vai enviar o recurso e vai te favorecer para você poder fazer aquilo que você tem que fazer. Então Elias teve que aprender isso. Você vê que não foi em qualquer momento que ele se apresenta. Elias se apresenta depois que a apostasia estava instalada. Isso quer dizer, Deus estava esperando uma reação positiva do povo. O povo aderiu à idolatria. Aí sim, Deus toca no coração de Elias. Agora vai lá e profetiza que eu vou começar a trabalhar na vida desse povo. Aí é que Elias, depois de um tempo de oração, ele se apresenta no capítulo 17 e profetiza dizendo que esses dias não choveriam até que ele desse a sua palavra. Isso quer dizer, quando você entra no tempo certo, Deus, ele confirma toda a tua palavra. Tudo que você falar, Deus vai assinar. Por quê? Porque você entrou na hora que ele mandou. Então, se submeta à voz de Deus. Saiba esperar o tempo de Deus. Porque quando ele disser vai, você pode ir, que o que ele falou que vai acontecer, vai acontecer. O profeta teve que esperar o tempo. Depois ele dá uma ordem, vai para o Ribeiro de Querite. O que acontece lá no Ribeiro de Querite? A palavra de Deus vai dizer e subentender que depois da profecia, Elias começa a ser perseguido. Porque Acabe e Jezabel não gostaram da profecia. E mandam em busca de Elias para tentar pegar ele e oprimir. E Deus manda Elias fugir. Porque tem situação na nossa vida que não adianta confrontar. Tem momentos na nossa vida que é necessário fazer uma retirada. Porque isso faz parte da nossa preparação. Elias não estava se acovardando. Elias estava seguindo a direção que Deus estava dando. Aí ele vai para o Ribeiro de Querite. O que acontece no Ribeiro de Querite? Havia parado de chover, mas ainda tinha água sobre a terra. Então ainda tinha condições. E quando tinha condições, o povo continuava a fazer o que não era para fazer. Porque tem gente que é assim, né, irmão? E quando Deus está dando corda, ele está fazendo. A hora que Deus puxa a corda, o negócio fica estreito. Então ainda tinha água. Ainda tinha, vamos contextualizar, ainda tinha comida na despensa. Ainda tinha dinheiro na conta bancária. Ainda estava empregado. Então eles continuaram seguindo a vida. Mas a palavra de Deus diz, depois de tantos dias sem chuva, o que aconteceu? O ciclo parou. Começou a vir a seca. Porque a terra precisava de água. E já não tinha água. Então, Deus manda Elias ficar um tempo no ribeiro. E ele dá uma ordem. Vai para lá, te esconde lá. E não te preocupa, porque eu já ordenei aos corvos que te alimentem. Elias foi lá. Foi aprender a não somente esperar o tempo de Deus, mas depender da provisão de Deus. O profeta que não aprende a depender da provisão de Deus vai comer na mão do diabo. Porque na hora da prova é a hora que o diabo vai te oferecer os melhores pratos para você trair a tua aliança com Deus. Não pensa você que o diabo vai te atacar quando você está forte, não, irmão. O diabo, ele é covarde, ele é astuto, ele arma cilada. Lembra de Jesus na tentação do deserto? Ele vinha atacando Jesus desde o primeiro dia de jejum. Mas quando chega 40 dias, Jesus teve fome.
Aí Satanás investiu pesado contra Jesus, oferecendo tudo que poderia satisfazê-lo no momento de privação. É a hora que o diabo vai querer dar a última cartada contra a tua vida. É o momento da fragilidade. É o momento que você está mais sensível. É aquele momento que todo mundo fala: abre mão desse casamento que não está dando certo. Abre mão dos teus filhos que você já viu que não tem mais jeito. Larga esse negócio para lá. Deixa esse negócio de igreja. Você só está vendo problema, só está vendo fofoca, só está vendo disse-me-disse. Larga desse negócio. Larga a mão da tua vida. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Tudo que você faz dá errado. Cadê o Deus que você serve? Deus, é desse jeito. Cadê o Deus que você diz que está no controle? Cadê o Deus que você diz que é Deus da providência, Jeová Jireh? Deus, fala. Enquanto muita gente no mundo aí está bem de vida, você servindo a Deus está vivendo uma vida abaixo da média. Larga isso. É nessa hora, irmão. É nessa hora que Deus ele testa a fé do seu servo. Vai lá pro Ribeiro. Eu vou mandar o que tu tem que comer. Irmão, aleluia. O aprendizado com Deus não é fácil. No aprendizado com Deus, você não come o que você quer. Você come o que quer. Glória a Deus. Você come o que dá. Porque o soldado, quando é jogado no meio do campo de batalha, ele não escolhe no cardápio que ele quer comer, não, irmão. Quando o soldado é mandado para a guerra, ele come o que dá para comer. Verdade. Tadinha da floresta. Encontra uma cobra pelo caminho, encontra um rato pelo caminho, está com fome, vai fazer o quê? Vai comer? Vai comer, irmão. Ou você come ou você morre. Você escolhe. Eu lembro da experiência que eu tive com Deus. Deus só mandava o que eu não gostava. Eu já contei aqui um pouco da minha experiência. Quando eu enfrentei o desafio de ajudar no restabelecimento da subsede da igreja onde eu fazia parte. Eu não gostava de arroz, não gostava de feijão, não gostava de açaí, não gostava de carne seca, e era só o que Deus mandava para eu comer. Eu tive que me adequar à circunstância para poder sobreviver ao breve período de provação que eu passei ali. Quase um ano. E hoje é o que eu mais como para a glória de Deus. Aleluia. Então, irmão, não tem essa de dizer com Deus, não tem esse negócio de ser melindroso, não. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo. Irmão, com Deus você vai ter que comer o que Ele te dá. Você vai ter que fazer o que Ele quer. Porque Ele vai te deixar no tamanho que você precisa ficar para poder te usar do jeito que Ele quer. Aleluia. Tem gente que quer escolher até para onde ir, irmão. Deus manda, vai naquela comunidade entregar uma mensagem. Ah, não, eu vou lá no centro. Ah, não, eu vou lá onde o acesso é mais fácil. E Deus está falando, vai ali naquele lugar perigoso, porque ali eu tenho um vaso escolhido que precisa ouvir a minha palavra. Eu preciso levantar vaso lá dentro, e eu preciso de você lá. E o vaso quer ir lá para a catedral, não quer ir lá para a varandinha, não. Não tem vaso assim, só prega se for em catedral, só prega se for no mínimo 100 pessoas e daí para cima. Mas não quer pregar para 5, para 10, para 1. Elias teve que comer o que Deus estava dando. Aleluia. E o pior, irmão, quem é que estava trazendo? Eram os corvos, eram os animais considerados cerimonialmente
puros. Mas Elias não estava entendendo a estratégia de Deus. Por quê, amados? Porque o mistério aí não era os corvos simplesmente trazer comida para Elias. O mistério aí era a camuflagem de Deus para esconder Elias daqueles que estavam perseguindo. Deus estava escondendo os rastros de Elias. Por quê, irmão? Porque corvo, ele só come uma coisa: coisa morta. Então, quando aqueles corvos passaram durante o dia com carne e pão, quem olhava não atraía atenção. Por quê? Porque ele achava, bem, aonde eles estão se concentrando, com certeza deve ter um cadáver. Então não tem nada de importante ali naquele lugar. É coisa morta. Então vamos para outro canto. Era Deus dando livramento aí. Aleluia! Às vezes tem gente que reclama: poxa, só ímpio que me ajuda. Só quem não conhece a Deus que Deus usa. Sabe o que é isso, irmão? É estratégia. Porque aquele que pensa que você está morto, quando chegar o tempo de Deus te revelar, vai se surpreender com o que Deus está fazendo na tua vida e vai começar a fazer através da tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Tem que ter esse período. Porque Deus vai surpreender quem quer te pegar. Deus vai te surpreender quem quer te derrubar. Deus vai surpreender quem quer sabotar o teu ministério. Aleluia! Aí os corvos tinham que alimentar pão e carne durante o dia, pão e carne durante a noite. Pão e carne é o que, irmão? O que é que se faz com pão e carne? Sanduíche. Sanduíche, amor. Deus alimentando Elias com lanche. Aleluia! Lanchinho à tarde, Glória a lanchinho à Deus. noite. Ficaram com fome, não? Deu sede? Vai pro ribeiro, bebe água lá. Água geladinha. Aleluia! Porque o nosso Deus aqui é água. Amém! Pão e carne de dia, pão e carne à noite. Tem gente que diz que inventou um hambúrguer. Quem inventou foi Deus. Irmão. Aleluia! É só ler a Bíblia. E Deus guardando Elias. Quem vai desconfiar? Ninguém. Tem pregador por aí, se não levar ele num restaurante bom, ele não abre mais as agendas dele. Se não colocar ele nos melhores hotéis da cidade, ele não abre mais a agenda. Deus estava preparando uma agenda grande para Elias. Mas para que Elias pudesse atender essa agenda, era necessário ele primeiro passar pelo momento do querite. Ficar do tamanho que Deus queria. Para que Deus pudesse usar da forma que ele queria. Aleluia! Elias teve que aprender a confiar no Senhor. Porque nem todo tempo vai ter hotel para você se hospedar. Nem todo tempo vai ter um bom restaurante para você se satisfazer, para você comer. Nem todo tempo vai ter alguém para te favorecer. Vai ter tempo que você vai depender só da mão de Deus. Mas não te preocupa. A mão de Deus vai ser suficiente para te preparar para o dia da tua vitória. Mas a palavra de Deus diz que ele não parou no querite. A Escritura diz que chegou um tempo que a fonte secou. E a Escritura vai dizer que novamente Deus se revela a Elias e dá outra ordem dizendo: agora sai daqui e vai para Sarepta, que é de Sidom. Vai para fora dos termos de Israel. Enquanto eles estão te procurando lá nas terras de Israel, vai para o exterior. Porque lá eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Aleluia! Elias já aprendeu a sobreviver no querite, a depender da mão de Deus.
Agora Deus havia providenciado alguém para patrocinar Elias. Só que quando Elias chega lá onde Deus mandou, a Escritura diz que o cenário era um cenário totalmente contrário daquilo que Deus falou. Porque Deus falou que ele havia ordenado uma viúva que lhe sustentasse. Quando ele chega lá e dialoga com a viúva, ele diz: prepara para mim, tem um pouco de água? Tem. Então traz para mim. Só que junto com essa água, prepara também um bolo para mim. Ela diz: ah, meu Senhor. Aí não dá. Porque eu estou aqui catando os cavacos. Porque eu vou preparar um bolo que só dá para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e morrer. Estamos sentenciados à morte. Elias falou: vai e faze como tu disseste, mas prepara primeiro um para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará e nem faltará o azeite da botija até que venha chuva sobre a terra. O profeta libera a palavra depois de uma orientação. O profeta diz: se tu fizer para mim, pode ter certeza que para ti não vai faltar. O profeta não sabia o que ia acontecer, só falou o que Deus mandou. E a Escritura diz que a farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija faltou, e eles comeram muitos dias até que houve chuva sobre a terra. Passaram 3 anos se alimentando, enquanto muitos estavam na miséria. Sabe o que é isso? É a providência de Deus em favor daquele que lhe obedece. É confiar na direção que Deus dá. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite: Deus, ele está te nivelando. É por isso que você está passando por essa situação. Você não está entendendo. Deus está te nivelando. Aprenda a confiar no Senhor. Quando Ele diz que vai te abençoar, que vai te ajudar, pode ter certeza que, ainda que pareça loucura o jeito que Deus vai fazer, mas é a forma que Deus vai usar para confundir o teu adversário e entrar com providência na tua história. Amém, amados? Amém. E a Escritura vai dizer que, depois de toda essa experiência, anonimato, o Querite, com a viúva de Sarepta, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que Elias entra em ação e Deus começa a usar ele de forma sobrenatural. Vem o desafio com os 450 profetas de Baal e 400 profetas de porte ídolo. Ele convoca todos eles a se reunirem no alto do Monte Carmelo. Ali faz o desafio, Baal cai por terra e o Senhor se manifesta para mostrar que só ele era Deus em Israel. Mas para que Deus usasse Elias do jeito que usou, Elias lá atrás teve que passar pelo processo da preparação. Aleluia. Então te prepara, porque Deus tem portas grandes para abrir diante de você. E são nessas pequenas oportunidades que Deus está te dando que Deus vai te preparar para as grandes oportunidades que Ele está preparando para a tua vida. E eu encerro a minha palavra aqui dizendo: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Amém, amados? Amém. Elias foi considerado o profeta do fogo, porque quando ele orava, o fogo descia. Mas vai ver o preço que o profeta pagou lá atrás. Tem que ser fiel. Não pode ser parcial. E tem que confiar no Deus do céu. Quando você parar de olhar para a situação e olhar para o Deus que tem o controle da tua situação, a tua ótica vai mudar e Deus vai começar a entrar com providência na tua situação. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Vamos entrar na melhor parte agora, que é a ceia do Senhor. Aleluia. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam
ficar com esta palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amados? Vamos abrir a nossa Bíblia Aqui, né? lá Tô sem meu óculos. em